Vamos dar início, então, à segunda palestra de hoje. Quem vai apresentar é o professor Mário Sérgio. Mário Sérgio trabalha com teoria da computação, teoria da informação, aplicada à segurança de computadores. Bom, o título vou deixar para você mesmo apresentar, tá bom? Obrigado, Olga. Bom dia a todo mundo, né? Então, hoje eu vou falar sobre uma abordagem bayesiana sobre o método científico e a navalha de Ocampo, né? Como a professora Olga falou, a minha área de pesquisa de concentração é a teoria da computação e métodos formais aplicados à segurança, mas hoje eu vou falar de um tema um pouco mais geral do que simplesmente os métodos formais aplicados à segurança, que é o método científico, né? É uma palestra que, na verdade, eu dei ano passado na escola de verão. Cogitei se esse ano eu daria uma palestra diferente ou se eu daria uma variação da mesma palestra. E eu cheguei à conclusão que, principalmente com os eventos que têm acontecido ultimamente, acho que grande parte do público muda, né, de escola de verão para escola de verão. Então, para grande parte de vocês, para a maioria de vocês, né, a palestra é nova, e porque também a questão do método científico precisa ser discutida com muito mais amplitude do que tem sido discutida ultimamente, né? Então, o tema da palestra de hoje é como que a gente pode ter uma abordagem quantitativa para o método científico e aí como é que a gente consegue utilizar o teorema de Bayes, que é uma ferramenta de teoria de probabilidades, para especificar o problema de teste de hipótese e da navalha de Ocampo. Então, em particular, a gente vai passar por 3 perguntas, que são: qual que é a diferença entre uma hipótese verossímil e uma hipótese provável? O que difere uma boa hipótese de uma má hipótese ou uma hipótese ruim, né? E como quantificar o nível de simplicidade de uma hipótese, ok? Essas são 3 perguntas que permeiam o método científico e que, com o teorema de Bayes, a gente consegue quantificar essas 3 perguntas, né? Então, como um pouco de motivação, né? Qual que é a grande função, né, do método científico? O método científico surgiu no contexto de guiar a gente na busca pelo conhecimento, na busca pela verdade. E a gente foi, né, jogado num universo que a gente não compreendia muito bem, algumas centenas de milhares de anos atrás, e a gente tem perguntas que surgem na nossa cabeça que são necessárias. É necessário responder essas perguntas para a gente compreender o universo em que a gente vive, né? E para explicar o universo que a gente vive, existem hipóteses alternativas, né, muitas vezes que são inconsistentes entre si, que tentam explicar o que a gente observa no mundo. Então, por exemplo, hipóteses que se discutem hoje em dia, né, algumas delas não se deviam discutir, feita essa primeira, mas são exemplos de discussões que são colocadas para a gente na sociedade. Algumas pessoas dizem que vacinas causam autismo, algumas pessoas dizem que vacina não causa autismo, ok? Algumas pessoas dizem que tudo que existe no universo é puramente físico, né, visão materialista. Algumas pessoas acham que tem algum tipo de força sobrenatural, né? Algumas pessoas dizem que, se você quiser fomentar a economia, numa situação feita do Brasil, no momento, você tem que aumentar o imposto sobre os ricos. Outras pessoas dizem que você tem que baixar o imposto sobre os ricos para fazer a economia crescer, ok? São várias questões espinhosas, né? E que existem hipóteses alternativas que tentam explicar qual que é a melhor maneira de descrever o mundo que a gente vive, e que, se você simplesmente tentar, né, sentar numa mesa de bar e discutir para chegar numa conclusão, você não vai chegar a lugar nenhum. Você precisa de um método para conseguir separar o joio do trigo nessas questões aqui, né? Então, assim, desses 3 exemplos, né, para o público que a gente está aqui, né, a gente vai descartar o primeiro, porque eu acredito que ninguém aqui levaria o primeiro a sério, né, sabendo, né, deixando bem claro, né, vacinas não causam autismo, né, já foi mais do que provado cientificamente. Mas as outras 2 são perguntas que são válidas de discutir e que a gente tem um método para procurar resolver, né? Então, o método científico, ele é uma maneira que foi desenvolvida para a gente conseguir pegar perguntas desse tipo, que tem mais de uma explicação possível para um conjunto de evidências que você está coletando, e conseguir separar qual que é a explicação mais provável, qual que é a explicação que realmente descreve o mundo no qual a gente vive, ok? E o método científico, qual que é o contexto em que ele é usado? No mesmo contexto que todas as perguntas que são feitas, que a gente procura uma resposta, é usado. Você tem um conjunto de evidências que você observa, ok? Você coleta essas evidências a partir do mundo, e você tem uma ou mais de uma explicação que tentam dizer por que aquelas evidências ocorrem daquele jeito. E aí,
dadas as evidências e as hipóteses que você tem alternativas, você quer escolher qual que é a melhor hipótese que explica aquele conjunto de dados que você coletou. Esse problema não é nem um pouco trivial, né? Você vê que essas perguntas, as pessoas ficam, muitas vezes, rodando em volta delas por décadas, sem conseguir chegar a uma conclusão de qual que é, na verdade, o conjunto de hipóteses mais adequado, né? O método científico, sem exagero, né, nesse contexto de tentar descobrir o que é a verdade, ele foi uma revolução sem precedente na história da humanidade. Até algumas centenas de anos atrás não existia o método científico, e a gente viu que, depois do surgimento do método científico, a produção de conhecimento da civilização humana explodiu de forma exponencial, né? A gente conseguiu descobrir muito mais sobre como o universo funciona nos últimos 200, 300 anos do que a gente conseguiu nos milênios anteriores, né? E, hoje em dia, né, apesar do método científico, a gente já ter ouvido falar na escola, estudar na universidade, ele não surge naturalmente, né? O método científico demorou centenas de milhares de anos para ser desenvolvido pela humanidade, foi desenvolvido pela a sociedade ocidental, a oriental não tinha desenvolvido nesse mesmo nível até esse momento, depois ela adotou, não é uma coisa que surge naturalmente. Então, assim, por curiosidade, eu vou fazer uma pergunta aqui, né? Eu sei que tem gente de todos os níveis aqui, nível ensino médio, graduação, mestrado, doutorado. Alguém que já estudou formalmente o método científico na escola, ou no ensino médio, ensino fundamental, na faculdade? Quem já estudou o método científico? Ok. Quem já ouviu falar, mas nunca estudou, tipo assim, o método científico? Tem muita gente que nunca estudou o método científico, né? Eu, particularmente, acho que isso é uma falha enorme do nosso sistema educacional, né? É aquilo em que a sociedade que a gente vive se baseia, e muita gente passa por isso batido pela nossa formação. Mas o método científico ele consegue ser descrito em alto nível de maneira bem simples, né? Como é que funciona o método científico? Você encontra uma pergunta interessante, né? Você tem: vacinas causam ou não causam autismo, né? Existe ou não existe uma força sobrenatural? É melhor aumentar imposto ou diminuir imposto se você quiser fazer a economia crescer, né? E aí você formula uma hipótese falsificável para explicar o seu fenômeno, ok? O que é uma hipótese falsificável? Você tem os dados que você coletou, né? E você vai tentar produzir uma explicação para aqueles dados, só que a sua explicação é preciso que seja possível falsificar essa explicação. Então, por exemplo, né, você tem dados que você coleta, tudo que você pega e solta no ar, assim, a coisa cai, ok? Então, tem esse fenômeno, que você observa esse fenômeno, você solta as coisas caem, ok? Você tem que conseguir uma hipótese para explicar aquilo. Você pode explicar, por exemplo, desenvolver que a Terra é uma massa que atrai tudo que está na vizinhança dela, com uma força que aponta para baixo, 10 metros por segundo ao quadrado, na superfície, etc. Essa é uma hipótese. Você pode ter outra hipótese, por exemplo, que você fala que existem fadas invisíveis, né, que elas ficam aqui pelo ar o tempo todo, toda vez que você solta uma coisa, ela puxa a coisa para baixo. Ok? Qual que é a vantagem da teoria da hipótese da gravidade, por exemplo? Você fala que tem uma equação que relaciona com a massa, se você mudar a massa, você fizer a previsão, e a sua previsão estiver errada, os dados conseguem coletar, né? Se a sua hipótese é que são fadas invisíveis, que ninguém vê, ninguém toca, não existe nada no mundo físico que você possa fazer para verificar que a fada realmente está ali, não existe nenhum experimento que você possa realizar para convencer alguém de que a fada não está ali. Essa hipótese não é falsificável, ok? Uma hipótese, para ela ser uma hipótese científica, ela tem que descrever o fenômeno que ela quer descrever, mas ela tem que fazer previsões que seja possível, se você observar o resultado daquela previsão, descartar a hipótese. Então, uma hipótese falsificada é uma hipótese que pode, em princípio, ser descartada. Uma hipótese que não pode ser descartada, não tem nada que você possa fazer para verificar como é que o mundo funciona e descartar ela, não é uma hipótese científica, ela não é uma hipótese que você vai conseguir refutar nunca, né? Depois, o que a gente faz? A gente pega a hipótese e testa. Você fala, o que essa hipótese prevê que aconteça no mundo? Por exemplo, né, a hipótese da gravidade funcionando do jeito que ela funciona fala que, se o planeta for maior, a gravidade é maior. Você testa, ok? Se você pegar um planeta maior e a gravidade ficar menor, isso falsificou a sua hipótese de que a gravidade, por exemplo, é proporcional à massa do planeta. Okay? Você faz os experimentos necessários para testar a sua hipótese. Se os resultados dos seus experimentos se alinham com a hipótese, você não tem evidência suficiente para descartar. Então, você mantém a hipótese temporariamente. Okay? É a melhor explicação que você tem até o momento. Se os resultados dos seus experimentos
contradizem a hipótese, você descarta a hipótese. Ela não é uma hipótese válida, joga fora, volta para a prancheta, volta para o passo 2 e procura outro experimento. Ok? Então, assim, o processo científico, em alto nível, é isso. Né? Só que, para você fazer isso com cuidado, você tem que prestar atenção em cada passo. Não é trivial encontrar perguntas que são interessantes, não é trivial você produzir hipóteses que sejam falsificáveis e que sejam realistas, e não é trivial você fazer o processo de experimentação. Né? Inclusive, em ciência da computação, existem várias áreas da ciência da computação que são altamente experimentais. Né? Você experimenta para ver como é que as coisas funcionam. Você roda o software, você faz testes de como é que esse algoritmo de aprendizado realmente classifica as coisas no mundo real. Você faz experimentos. Né? Então, primeira coisa que eu acho que é importante a gente chamar a atenção é por que a gente fala em falsificar hipóteses. O método científico, ele não, você vê que hora nenhuma, o método científico, quando você estuda ele a fundo, ele fala que você confirma uma hipótese. Ele nunca fala em confirmação. Ele fala em falhar e rejeitar. Você tem que falsificar a sua hipótese. Então, tem esse exemplo que eu vou passar para vocês. Né? É um experimento do Wason, né? Que é famoso. E eu vou tentar reproduzir aqui. E basicamente funciona da seguinte forma. Né? Eu estou pensando numa regra. Eu criei uma regra na minha cabeça para criar sequências de 3 números. Okay? E eu estou dando para vocês um exemplo, que essa regra é 2, 4, 6. Eu consigo gerar a sequência 2, 4, 6 com essa regra que eu tenho na minha cabeça. E o jogo vai funcionar da seguinte forma. Vocês têm que descobrir qual que é essa regra. Okay? Então, você pode formular uma sequência de 3 números, você pensa nessa sequência e fala para mim. E eu falo, sim, a sequência que você produziu é produtiva a princípio pela minha regra, ou não, a sequência que você produziu não está de acordo com a minha regra. Ok? Você pode fazer quantas sequências você quiser e me fazer perguntas quantas vezes você quiser. Quando você se sentir seguro, você vira e fala assim, tá, eu já fiz pergunta suficiente, eu vou chutar a regra essa aqui. Ok? Então, vamos tentar fazer esse experimento aqui rapidamente, vamos ver se vai funcionar ou não. Eu só vou pedir para qualquer um que já conheça o experimento, não levante a mão e tente fazer a resposta, porque vai perder a graça toda. Né? Você já vai direto, você sabe qual é o ponto que eu estou querendo mostrar. Ok? Então, algum voluntário para tentar chutar uma sequência de 3 dígitos? 1, 3, 1, 3, 5. Funciona. Quer chutar mais uma? 3, 5, 7. Funciona. Qual que é a sequência que você chuta? Qualquer número primeiro e depois soma 2, soma 2. Faz sentido a regra dele? Faz sentido. Não é essa a regra. Ok? Alguém quer mais sugerir outra sequência? 1, 2, 3, funciona. Quem que pediu? Eu não vi. 1, 2, 3, funciona. 3, 2, 1, não funciona. Quer chutar mais alguma? Alguém mais quer ajudar ele? 4, 6, 10. Desculpa, 4, 6, 10? Funciona. 10, 20... Né? 100 mil. Funciona. É uma sequência crescente em qualquer ordem? Essa é a regra, na verdade. Ok? Qualquer sequência em números de ordem crescente. Qual que foi o problema que foi encontrado por alguns de vocês, que é o normal? Na verdade, o experimento do Wason é para mostrar que isso é o normal. Ok? Você olha para a sequência, você pensa numa regra. Está crescendo de 2 em 2. São números pares. São números, alguma coisa que você pensa na sua cabeça. A partir do momento que nós, seres humanos, colocamos como hipótese a verdade na cabeça, a gente só procura exemplo que confirma a nossa hipótese. Ok? Só isso. Então, se você coloca na cabeça que a sequência é crescendo de 2 em 2, a nossa tendência é fazer perguntas. 1, 3, 5, 2, 4, 6, 12, 14, 16... Você coleta alguns exemplos que comprovam aquilo que você já acreditava, você cada vez confirma mais que sua hipótese estava certa e chega à conclusão que ela estava certa. Se você começa pensando que são números simplesmente de ordem crescente, você pode fazer só em ordem crescente. Se você acha que são números menores do que 10, qualquer sequência que os 3 números são menores do que 10. Aí você coloca 1, 3, 5, 1, 4, 9. Eu vou responder sim, sim, sim. Com 3 vezes que eu responder sim para você, você vai achar que você está certo. Ok? Isso é um fenômeno humano. É uma característica de como é que a nossa cognição funciona, que é muito bem
documentada. Então, essa é a importância de tentar falsificar a hipótese. Quando você tem uma hipótese na sua cabeça, a maneira mais eficiente de verificar se você está certo é tentar verificar que você está errado. É você produzir exemplos que vão contra a sua hipótese e procurar o que desmente a sua hipótese. A sua hipótese é uma boa hipótese se ela consegue se sustentar contra evidências contrárias a ela. Porque a gente tem o viés confirmatório. O viés confirmatório é você coloca uma hipótese na cabeça e, a partir daí, você só procura exemplos que confirmem a sua hipótese. Então, para contrabalancear isso, o que você tem que fazer é tentar falsificar a hipótese, né? Esse é um dos problemas pelos quais a gente tem que várias crenças que não são razoáveis, elas continuam se perpetuando porque as pessoas ignoram completamente as evidências que vão contra a crença delas, né? Por exemplo, algumas pessoas acreditam em fada do dente de Papai Noel. Acho que esse público aqui não está, né, sem spoilers, espero, né? Não é o caso desse público. Mas você vê uma criança de 3, 4, 5 anos, ela sempre procura evidência que comprova que o Papai Noel e a fada do dente existe. Mas a gente, como adulto, continua sujeito a isso, né? Muita gente acredita em homeopatia, ok? Não é científico, não tem nenhuma evidência corroborando que funcione, mas várias pessoas conseguem encontrar um exemplo da tia que tomou, não foi no médico, não funcionou, tomou aquela gotinha e a tosse dela passou, a homeopatia funciona. A pessoa só está procurando os exemplos que confirmam a hipótese que ela já tinha anteriormente de que a homeopatia funciona. Para você verificar se a homeopatia funciona, você tem que procurar honestamente todos os exemplos de quem tomou a gotinha e melhorou, quem não tomou a gotinha e melhorou, quem tomou a gotinha e não melhorou, todos os casos possíveis, prestando particular atenção aos casos que falsificariam a sua hipótese. E aí ela se sustenta, não se você consegue 100 exemplos de cabeça de gente que tomou a gotinha da homeopatia e melhorou. Ok? Isso é viés confirmatório. Você tem que conseguir exemplos que mostram que, se eu quisesse mostrar que não funciona, mesmo assim a minha teoria resiste, mesmo assim minha hipótese resiste, e aí sim você tem uma hipótese forte, né? Então, a homeopatia é uma coisa que não tem confirmação científica, a astrologia não tem confirmação científica nenhuma. Um outro caso interessante é previsão de curto prazo sobre o mercado de ações, né? O professor Nívia aqui deu a palestra muito interessante sobre tudo que o aprendizado de máquina consegue fazer, né? E uma coisa que é importante é a gente também separar o que dá para prever do que não dá para prever. Um estudo interessante é comportamento de curto prazo de mercado de ações, que é simplesmente imaginar que todo dia de manhã você tem um especialista que ele só vai falar o seguinte, para tornar um experimento bem simples, se a Bolsa, por exemplo, o pregão de São Paulo, hoje vai terminar em alta ou em baixa, ok? Então, todo dia de manhã o especialista acorda, fala em alta ou em baixa, vai lá no Bom Dia Brasil, com uma roupa bonita, senta e fala, não, porque é dada a conjuntura da PEC, do não sei o quê, do preço do petróleo no mercado internacional, a Bolsa vai subir hoje, ou vai descer. Só isso, ok? Bom, aí você pode falar assim, tem as pessoas que estão acertando ou estão errando, né? Uma hipótese é a pessoa sabe ou não sabe o que ela está falando, né? A gente sabe que tem vários especialistas que vão em vários programas de televisão para falar se a Bolsa vai subir ou vai descer. Você pode fazer um experimento, a pessoa sabe o que está falando? Como é que você pode fazer um experimento? Você anota num pedacinho de papel, todo dia de manhã, o que a pessoa falou, a Bolsa vai subir ou vai descer, e olha se a Bolsa subiu ou descer. No final de 1 ano, 2 anos, 3 anos, você verifica se a pessoa acertou ou errou, né? Bom, esse experimento já foi feito várias vezes, inclusive, repetido, reproduzido. Não tem dúvida de que o experimento acontece assim. Qual que é a taxa de acerto de um especialista que fala a Bolsa vai subir ou vai descer hoje? Você tem ideia? nem econome, Paulo. É 0, ok? A pessoa não consegue acertar nada além da média esperada, que é jogar uma moeda para cima. Inclusive, os dados mostram que, se você jogar uma moeda para cima todo dia de manhã, a moeda é ligeiramente mais acurada que os especialistas, ok? Não existe essa hipótese de que o especialista sabe o que está falando em curto prazo. Olha só, não estou falando que o economista não sabe o que está falando. Eu estou falando que, nesse caso específico de fazer previsão de curto prazo, se a Bolsa vai subir ou descer hoje, por mais que a pessoa consiga invocar o deadlock nos Estados Unidos, com a nova lei da União Europeia, com a PEC, não sei o que está passando, não tem evidência de que as pessoas conseguem fazer isso no curto prazo. O que é extremamente importante é você saber o que dá para fazer e saber o que não dá para fazer. Okay? Bom, então você tenta falsificar as hipóteses, né? Se você tem seu analista financeiro favorito, você vai conseguir produzir para mim
100 exemplos de quando essa pessoa falou que de manhã a bolsa ia subir, ela subiu. Ok? Isso quer dizer que a pessoa sabe o que está falando? Não. Você só está com viés confirmatório, você já acredita na pessoa e procura os exemplos em que a pessoa acertou, e só esses exemplos. Se você não gosta da pessoa, você vai me dar 100 exemplos de quando a pessoa falou que a bolsa ia subir e a bolsa não subiu. E aí você coloca essas duas pessoas sentadas num bar, um vai dar 100 exemplos de que a pessoa acertou, outro vai dar 100 exemplos de que a pessoa errou, e ninguém chega em consenso nenhum, porque os dois estão com viés confirmatório e incapazes de olhar a evidência para os dois lados. Okay? Então, o método científico, o que ele trouxe para a gente? Ele trouxe uma maneira sistemática de testar as hipóteses de acordo com as evidências disponíveis, descartando as hipóteses incompatíveis e sendo capaz de selecionar entre as hipóteses compatíveis com os dados aquelas que melhor explicam os dados. Então, um exemplo, né? Imagina que a Ana é uma funcionária exemplar, que sempre chega no horário para o trabalho, ela acorda de manhã, pega o metrô na hora certinha, chega com 15 minutos de antecedência, toma o café dela, para 8 horas ela bateu o ponto no trabalho, é uma funcionária exemplar. Mas, na quinta-feira, depois do carnaval, a Ana se atrasou. Ok? Isso é uma coisa que você observou. E aí você tem duas hipóteses para explicar isso. Né? Ela agiu como ela sempre age, do mesmo jeito que todo dia ela age para ir para o trabalho, nenhum imprevisto aconteceu. A outra coisa é que ela foi abduzida por extraterrestres e, por isso, ela não estava no trabalho na hora certa. Ok? Bom, a primeira coisa é que, dessas duas hipóteses para explicar o fenômeno, a primeira é incompatível com o que você está observando. Se ela realmente agiu da maneira como ela sempre age, nenhum imprevisto aconteceu, isso é incompatível com o fato de que ela chegou atrasada ao trabalho. Você pode descartar essa hipótese. Ok? Se você só tiver essas duas hipóteses disponíveis, você vai ter que aceitar a segunda. Ok? Como uma melhor explicação do que a primeira. Ou vir com outras hipóteses. Mas, entre essas duas, a segunda é uma melhor explicação do que a primeira, porque a segunda, pelo menos, não é incompatível com o que você acabou de observar. Agora, e quando tem mais de uma hipótese compatível com os dados? Ok? Se eu tivesse duas hipóteses que são ambas compatíveis, eu não posso descartar por ser incompatível. Né? Bom, e aí a gente tem um princípio que a gente conhece como navalha de Ockham. Né? Alguém já ouviu falar do princípio da navalha de Ockham aqui? Ok. O princípio da navalha de Ockham fala que, se você tem duas hipóteses que explicam igualmente bem um fenômeno, você opta pela hipótese mais simples. A hipótese mais simples é provavelmente a mais correta. Okay? Então, vamos pegar agora o mesmo caso da Ana, que você atrasou para o trabalho na quinta-feira, depois do carnaval, e eu tenho a hipótese A, que é porque ela estava de ressaca, simplesmente o celular tocou, ela mandou desligar de novo, dormiu e nem viu. Né? Atira a primeira pedra, quem, né, nunca passou por isso. Ou ela foi abduzida por extraterrestres. Ok? Agora, nesse caso, alguma das hipóteses é incompatível com o que aconteceu? As duas são compatíveis com a Ana ter chegado atrasado. Mas, nesse caso, uma delas é mais simples. Né? Qual que é a mais simples, na opinião de vocês? A de ressaca. Né? Então, assim, a gente escolhe a hipótese mais simples nesse caso. As duas são compatíveis com o que você observou, mas a gente opta pela mais simples. Então, outra coisa importante do método científico é que ele é baseado em testes. Né? Então, a gente quer testar duas hipóteses e a gente não tem acesso ao evento diretamente. A gente tem acesso a testes para o evento. Então, imagina que a gente tem que considerar, por exemplo, se eu tenho uma certa doença ou não tenho uma certa doença. É um exemplo. Né? Eu tenho hipótese, eu tenho a doença ou não tenho a doença. No geral, eu não observo se eu tenho a doença ou não tenho a doença. O que um médico consegue observar é, você realiza um teste para a doença e você observa o resultado do teste. E os testes são falhos. Né? O teste, no caso, por exemplo, da doença, ele pode detectar uma doença que eu não tenho, ele pode dar um falso positivo, ou eu posso ter a doença e o teste dá negativo mesmo assim, um falso negativo. Então, uma coisa importante do método científico é que, quando tem as explicações para como é que o mundo funciona, eu não tenho acesso direto às explicações. Eu tenho acesso às evidências produzidas por aquelas explicações em ação, sejam elas corretas ou não corretas. Okay? Então, falsos positivos, que é uma das coisas importantes que acontece quando eu estou fazendo ciência, eles enviesam os resultados. Então, por exemplo, né, se eu estou procurando um evento raro, um evento que acontece 1 em 1 milhão, por exemplo, mesmo com um teste preciso, e esse teste retorna positivo, não necessariamente quer dizer que o evento aconteceu. E a gente vai formalizar isso daqui a pouco com mais cuidado.
Mas a ideia é que, se o evento é muito raro, eu realizo um teste para o evento e o teste diz que o evento aconteceu, você não pode descartar a possibilidade de simplesmente o teste ter dado errado, porque o evento é tão raro que o teste ter dado errado é mais provável do que o evento realmente ter acontecido em algumas situações. Mas tudo isso que eu estou falando para vocês, por enquanto, a gente ainda está falando do ponto de vista qualitativo. Como é que funciona o método científico, quais são as preocupações que a gente tem que ter. Daqui a pouco a gente vai falar como é que a gente quantifica essas coisas e formaliza para fazer conta e conseguir chegar à conclusão exatamente quando que você tem que descartar a hipótese e quando você não precisa descartar a hipótese. Para isso, a gente introduz, então, o teorema de Bayes, né? Vou fazer mais uma pergunta aqui. Quem aqui já ouviu falar do teorema de Bayes, já estudou o teorema de Bayes? Ok. Quem nunca ouviu falar do teorema de Bayes? Ok, tranquilo. Então, a maioria já ouviu falar do teorema de Bayes. Quem não escutou falar do teorema de Bayes, é até um bom motivo para depois, né, procurar aí na Wikipedia como é que funciona e etc. Mas o teorema de Bayes dá para explicar ele de forma bem simples. Eu não vou derivar o teorema de Bayes em si, apesar de que a derivação precisaria de 3 linhas de um caderno, é muito simples. Mas o que o teorema de Bayes fala é o seguinte: eu estou usando aqui H para hipótese e E para evidência. O teorema de Bayes fala o seguinte: a probabilidade de uma hipótese H está correta, dado que você coletou um conjunto de evidências E, então, você tem as evidências e a hipótese que possivelmente explica aquelas evidências. A probabilidade dessa hipótese ser correta, dado que você coletou esse conjunto de evidências, é dado pela probabilidade da hipótese ser correta a priori, vezes um fator de correção que depende tanto da hipótese quanto da evidência. Então, essa aqui é a probabilidade da hipótese estar correta, dado que você observou a evidência. Essa aqui é a probabilidade da hipótese estar correta a princípio. E esse é um fator de correção que depende tanto da evidência quanto da hipótese. A ideia é que, quando você coleta uma evidência, você corrige a probabilidade da hipótese por um novo fator que te dá o peso da evidência na avaliação da qualidade daquela hipótese. Então, esses 3 valores são muito importantes. A probabilidade da hipótese estar correta, ok? Dado que você observou a evidência. A probabilidade inicial da hipótese. E tem um outro fator que aparece nesse numerador aqui que é extremamente importante, que é a probabilidade da evidência ser produzida, dado que a hipótese está correta. Olha que esse fator em azul aqui em cima e esse fator em vermelho aqui embaixo, eles não são a mesma coisa, ok? Eles têm papéis muito diferentes aqui. Nesse caso, lembra que no início da palestra eu falei que 2 perguntas que a gente ia responder, das perguntas que a gente respondeu, uma era a diferença entre probabilidade e verossimilhança. Esse valor aqui em cima, ele é a probabilidade da hipótese. O quão provável é que aquela hipótese seja correta, dado que eu observei aquele conjunto de evidências. Essa probabilidade de baixo, a gente chama de verossimilhança da hipótese. A verossimilhança é qual que é a probabilidade da evidência ser produzida, dado que aquela hipótese é correta. Isso é o quão verossímil é a hipótese. Ok? Então, intuitivamente, a verossimilhança da hipótese, ela fala o seguinte: se essa hipótese for correta, qual que é a probabilidade dessa evidência ter sido produzida? Se a hipótese for correta, a evidência é produzida com alta probabilidade, então a hipótese é verossímil. Ok? Por exemplo, né, você acorda de manhã no dia de Natal e tem um presente debaixo de você da árvore. Ok? Você tem 2 hipóteses alternativas. Né? Papai Noel reconheceu que você foi uma boa criança e deixou lá o presente para você, ou seus pais te deixaram o presente. Ok? Aí, agora, aparece uma diferença. Qual dessas 2 hipóteses é mais verossímil? As 2 são altamente verossímeis. Se realmente os seus pais se importam com você e têm dinheiro, eles vão ter te comprado o presente, então a evidência que você está observando é que tem um presente debaixo da árvore, e as hipóteses que você está testando é se foi seus pais que compraram ou se foi o Papai Noel que te deu. Ok? Se os seus pais compraram um presente, você observaria o presente debaixo da árvore. Então, a probabilidade de ter um presente, dado que seus pais te compraram um presente, é alta. Seus pais são uma explicação verossímil para o presente estar lá. Ok? Vamos pegar Papai Noel. Papai Noel é verossímil? É verossímil também. Se Papai Noel existe e você foi um bom menino, a probabilidade de você encontrar um presente lá, dado que Papai Noel existe e você foi um bom menino, também é alta. As 2 são verossímeis. Quer dizer que as 2 hipóteses são igualmente prováveis? Não. O que você quer calcular é a probabilidade
de Papai Noel existir, dado que você observou as evidências, e isso não é a verossimilhança sozinha. Tem outros fatores que são levados em consideração, e, nesse momento, se a gente não estiver usando um método adequado, a gente tem grande capacidade de se perder e confundir verossimilhança com probabilidade. Okay? Então, um exemplo, né, numérico para começar, bem simples. Imagina que existe uma doença rara, que apenas 1 em cada 10 mil indivíduos apresenta essa doença, e existe um exame para essa doença. O exame é bem acurado, então, se a pessoa tiver a doença, ele dá positivo em 95% dos casos. Se a pessoa não tiver a doença, em 99% dos casos, o exame acusa que a pessoa não tem a doença. Ok? Então, é um exame bem acurado. E aí, você foi lá, fez o teste para o exame, o teste deu positivo. Ok? A pergunta é, você tem que se preocupar? Você deve se preocupar? Ok? Né? A maioria das pessoas se preocuparia, eu acredito. Né? Você faz um exame lá, deu positivo, você fica preocupado. O teorema de Bayes vai ajudar a gente a formalizar o quanto que você tem que ficar preocupado. Você pode calcular o seguinte, a probabilidade, eu vou chamar de D, a hipótese de que você tenha doença, você tem duas hipóteses para testar, você tem a doença ou não tem a doença, e você tem uma evidência que é produzida. A evidência é o exame da positivo ou da negativo. Ok? Então, aqui eu vou calcular qual é a hipótese de você ter a doença ser verdadeira, dado que a evidência que você coletou é que seu exame deu positivo. Faz sentido? Você pode aplicar o teorema de Bayes aqui. O teorema de Bayes fala que isso aqui é a probabilidade de você ter a doença vezes esse fator de correção. Ok? E a gente pode colocar as coisas na conta. A probabilidade de você ter a doença é 1 em 10 mil, porque 1 em 10 mil pessoas têm a doença. A probabilidade do exame dar positivo, dado que você tem a doença, a gente viu que é 95%. Isso aqui é a probabilidade do exame dar positivo. Você pode fazer essa continha aqui, eu não vou entrar na conta, mas você consegue fazer em casa. Você coloca tudo isso na fórmula e chega à conclusão de que a probabilidade de você ter a doença, se o seu exame deu positivo, é 0,0094, menos de 1%. Ok? Então, mesmo se seu exame deu positivo, a chance de você ter a doença é menos de 1%. Né? Então, você não precisa ficar desesperado a princípio. Com 99% de chance, você não tem a doença. Qual que é o problema aqui? As pessoas entendem que o fato de o exame dar positivo, em 95% dos casos, se você tiver a doença, né? Então, a probabilidade de dar positivo, dado que você tem a doença, é a mesma coisa de a probabilidade de você ter a doença, dado que o exame deu positivo. E essas duas coisas não são a mesma coisa. Okay? E o teorema de Bayes relaciona essas duas coisas. Grande parte dos erros de conclusão que a gente faz quando a gente está avaliando dados é por essa confusão de não saber usar o teorema de Bayes e diferenciar a probabilidade de verossimilhança. Esse é um grande problema. Okay? Então, primeira pergunta, né, que a gente falou, que a gente ia endereçar, né, anglicismo, né, que a gente ia tratar aqui nessa conversa hoje, qual que é a diferença entre uma hipótese verossímil e uma hipótese provável, né? E aí tem um exemplo, né? Tem o Amos, vou ousar falar o nome dele, né? Tversky, e o Daniel Kahneman, são dois economistas que, inclusive, ganharam o Nobel de Economia, né? Quer dizer, o Kahneman ganhou porque ele estava vivo, o Tversky já tinha morrido quando o prêmio foi concedido, mas ele teria ganho se estivesse vivo, porque foi seu trabalho conjunto. Eles têm vários exemplos que mostram para a gente como é que a gente não consegue lidar com teste de hipóteses naturalmente, porque nosso cérebro não foi desenvolvido, não evoluiu para isso. Né? A gente precisa de um esforço consciente de sentar e escrever a equação para conseguir pensar direitinho. Então, alguns dos exemplos que eu vou usar aqui foram retirados dos trabalhos do Kahneman e do Tversky, e tem esse probleminha aqui, ok? Que ajuda a gente a diferenciar uma hipótese verossímil de uma provável. Então, imagina que eu estou na Praça 7, né, um monte de gente passando lá, eu paro uma pessoa lateralmente na Praça 7. Né? Para quem não é de Belo Horizonte, a Praça 7 é o nosso centro da cidade aqui, a região mais movimentada da cidade. E aí, eu paro em uma pessoa lá, essa pessoa é o Bruno. Né? E aí, eu descubro que o Bruno, que eu parei na Praça 7, é uma pessoa tímida, reservada, ele é muito prestativo, ok? O Bruno não tem interesse em pessoas e não tem muito interesse no mundo real, ele é calmo, ele é metódico, e ele adora organizar as coisas, catalogar as coisas, colocar em ordem alfabética, organizar por cores na estante. Esse é o perfil do Bruno. Ok? E aí, eu faço a seguinte pergunta para vocês. O que é mais provável?
O Bruno é um bibliotecário público ou o Bruno é um vendedor de loja? Vou fazer um teste aqui, né? Eu não quero que vocês pensem demais, eu quero que vocês respondam aqui com o instinto de vocês, né? Responde para vocês nesse momento. Quem diria que A, ele é um bibliotecário público? Ok. Quem diria que B, ele é um vendedor de loja? Ok. Menos gente diria que ele é B, né? Na verdade, o que é mais provável é que ele seja um vendedor de loja. Ok? Por quê? Quem falou que é um vendedor de loja, por que justificaria que é um vendedor de loja? Porque tem mais vendedores de loja do que bibliotecários públicos. Qual que é a pergunta aqui? Eu perguntei o que é mais provável. O que é mais verossímil? É mais verossímil que ele seja um bibliotecário público. Ok? Dado que ele é um bibliotecário público, no nosso imaginário de estereótipos e etc., é mais provável que ele apresente essas características se ele for um bibliotecário público do que ele apresentar essas características se ele for um vendedor de loja. Ok? É isso que a gente pensa. Só que não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei qual que é a probabilidade dele ser um bibliotecário público, dado que você observou esses dados, ou dele ser um vendedor de loja. Para isso, você tem que plugar aqui na fórmula do teorema de Bayes. O que vocês pensaram na sua cabeça é que a probabilidade de eu coletar a evidência de que ele é uma pessoa introvertida e organizada, dado que ele é um bibliotecário público, isso é alto. Mais alto do que se ele for um vendedor de loja. Mas não é esse o único fator que aparece na fórmula. Aparece um fator essencial aqui, que é a probabilidade dele ser um bibliotecário público ou um vendedor de loja a princípio. E na nossa sociedade aqui em Belo Horizonte, tem centenas de milhares de vendedores de loja para cada bibliotecário público. Concordo? Né? Quantos bibliotecários públicos deve ter em Belo Horizonte? Não deve chegar a 100. Não sei nem quantas bibliotecas públicas tem aqui, mas não são tantas. Ok? Qual que é a moral da história? A moral da história é que é mais provável que o Bruno seja um vendedor de loja atípico do que um bibliotecário público típico. Porque tem tão pouco bibliotecário público que é mais fácil ter um falso positivo entre os vendedores de loja do que realmente você ter um bibliotecário típico. Né? A ideia é a mesma ideia por detrás do problema do teste de sangue que a gente falou para uma certa doença. Okay? Levar a taxa de base é extremamente importante. E diferenciar verossimilhança de probabilidade é extremamente importante também. Infelizmente, né, inclusive, vários casos legais já foram decididos e registrados historicamente com pessoas condenadas ou inocentadas erroneamente porque as pessoas na corte confundiram verossímil com provável. Okay? Principalmente em produção de evidências técnicas, de DNA, de sangue, etc. Isso é extremamente problemático. Né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. E o teorema de Bayes ajuda a gente a corrigir esses vieses que a gente tem de cortar a talha e tentar resolver as coisas mais rápido que devia. Agora, outra pergunta é como é que a gente diferencia uma boa hipótese de uma má hipótese. E aí, outro problema que a gente tem é a falácia da conjunção que o Kahneman e o Tversky também apresentam para a gente. Okay? Então, imagina que vocês conheceram a Linda, né? É uma pessoa nova que vocês acabaram de conhecer. Ela tem 31 anos de idade, ela é solteira, comunicativa, ela é muito inteligente. Né? Ela se graduou em filosofia. Enquanto ela era estudante na universidade, ela se preocupava com questões de discriminação e justiça social e também participou de vários protestos, né, com os cartazes lá pelo fim da energia e desarmamento nuclear. Ok? Então, essa é a Linda. E aí eu pergunto para vocês, né, o que é mais provável? Que a Linda é uma caixa de banco ou que a Linda é uma caixa de banco feminista? Ok? E aí eu quero fazer a mesma pergunta para vocês, eu quero que vocês vão com a intuição. Qual seria a primeira resposta de vocês? Okay? Quem diria que é A, mais provável que ela é uma caixa de banco? Okay. Quem diria que é B, que ela é uma caixa de banco feminista? Ok, ficou meio dividido, né? Bom, é mais provável que ela seja uma caixa de banco. Por quê? Toda caixa de banco feminista é uma caixa de banco. Concorda? E as caixas de banco não feministas também são caixas de banco. Concorda? Esse conjunto é estritamente maior do que esse aqui. Percebe? Então, só tem como ser mais provável ser caixa de banco do que caixa de banco feminista. Ok? Essa é uma falácia da conjunção. Né? A gente pega e... Qual que foi o problema que a gente confundiu aqui de novo? De novo, verossimilhança com probabilidade. É mais verossímil que ela seja uma caixa de banco feminista. Ok? Se ela for caixa de banco e feminista,
é muito provável que a gente observe aquele tipo de característica, mais do que se ela for simplesmente uma caixa de banco. A gente observa aquele tipo de característica, mas não foi esse tipo de pergunta que eu fiz. Eu fiz pergunta que é mais provável, né? Qual que é o objetivo desses dois exemplos até agora? É quebrar a confiança que a gente tem nos próprios instintos, ok? Os nossos instintos, para a probabilidade, são falhos, muito falhos. Os nossos instintos para separar a hipótese boa de hipótese ruim são muito, muito, muito falhos. Para isso que a gente desenvolveu um método científico, para isso que a gente tem universidade trabalhando com isso, desenvolvendo métodos estatísticos, para isso que não adianta, né, a pessoa criar um canal de YouTube e começar lá a jogar as teorias delas, né? Eu tive a infelicidade de encontrar um canal de YouTube só sobre terra plana. E assim, tudo isso aqui, né? Você mostra isso para a pessoa, com isso aqui você já mostra que metade do que ela está falando tá errado, né? Confunde verossimilhança com probabilidade, não consegue separar hipótese compatível de hipótese incompatível, viés de confirmação a torto e a direito, fora que, em alguns casos mais extremos, você tem a má vontade da pessoa de realmente procurar saber o que é verdade. Ela já tomou a decisão do que é verdade antes mesmo de começar, entre aspas, a investigar, né? Mas a gente mesmo, né, mesmo dentro da universidade, a gente não pode confiar nos nossos instintos sem fazer experimentação quando a questão é teste de hipóteses. Os nossos instintos eles são bons para indicar a direção. Mas o objetivo do método científico, principalmente quantitativo, principalmente usando o teorema de Bayes, é a gente sempre ter uma ferramenta matemática para ajudar a gente a guiar a gente quando a gente for levado para esses caminhos, que ninguém é perfeito e a gente é levado para esses caminhos de viés confirmatório e confundir verossimilhança com probabilidade, etc. Então, de novo, volta nessa equação aqui, de novo as pessoas concentraram nesse termo, e o que a gente queria se concentrar é nesse termo daqui. Não quer dizer, inclusive, que a gente, por confundir isso em tempo real, quando está fazendo essas análises em tempo real, a gente é menos inteligente do que as outras pessoas. É simplesmente a maneira como o nosso cérebro evoluiu para tomar decisões rápidas, resolvendo as coisas dessa forma. E, inclusive, o próprio Kahneman e o Tversky tem vários estudos que mostram que, se eles fazem esses testes aqui, com pessoas que são estatísticos formados, eles erram também demais. Porque, se você der um papel para eles e fala, faz as contas, eles acertam. Se você faz a pergunta na mesa do bar, eles erram. Então, assim, a gente tem que perder essa confiança que a gente tem em simplesmente meu instinto me diz que é assim. Ok? Não é assim que as coisas funcionam, né? E a terceira pergunta, né, que a gente falou é como é que a gente separa uma hipótese complicada de uma hipótese simples. Porque a primeira pergunta, né, a gente consegue separar hipóteses incompatíveis, a gente consegue diferenciar a verossimilhança de probabilidade, mas quando a gente tem duas hipóteses que são ambas compatíveis, são ambas verossímeis, a navalha de Ockham fala para a gente, escolhe a hipótese que é mais simples das duas. Mas como que você mede simplicidade de uma hipótese? Não é evidente como é que a gente mede. A gente tem um instinto para isso, né? Mas não é evidente, né? Bom, e aí a navalha de Ockham, como eu falei, fala para escolher a hipótese mais simples. E aí entra um pouco de ciência da computação nesse assunto. Eu vou passar com vocês rapidamente, mais para dar curiosidade para vocês pesquisarem mais, do que a gente realmente resolver todo o problema de como lidar com uma hipótese mais simples aqui. Mas existe uma solução computacional para decidir quando uma hipótese é mais simples ou quando uma hipótese é mais complicada, né? E, na verdade, o conceito de que uma hipótese simples ou complicada foi extremamente subjetivo até o século XX, quando cientistas da computação conseguiram formalizar como que uma hipótese pode ser qualificada quantitativamente, né? Então, vamos pegar essas três strings aqui e vamos considerar o seguinte: uma hipótese, na verdade, é uma string, né? É uma coisa que você escreve sua hipótese, né? Tipo, sei lá, a gravidade é proporcional à massa dos dois corpos e a distância inversamente proporcional à distância quadrada, etc. Agora, vamos pegar, em vez de strings em português, pegar strings em zeros e uns e só fazer um exercício de intuição aqui. Eu tenho 3 strings para vocês, poderiam ser 3 hipóteses, mas estão em binário, mas vamos considerar que são 3 strings binárias. E eu perguntaria, intuitivamente, o que vocês falariam que é a hipótese mais simples e a hipótese mais complicada aqui? O que parece mais simples? Ou strings, esquece a hipótese. Qual string é mais simples, qual que é mais complicada?
Qual que parece mais simples? A primeira. Por quê? Um monte de repetição. 01, 01, 01, 01, 01. Né? A primeira é 01 repetido 16 vezes. Isso, intuitivamente, é simples. Entre a segunda e a terceira, qual que parece mais simples? Não é tão óbvio mais, né? Bom, a segunda também tem um padrão. Esse padrão só não estava, talvez, visível tão evidentemente. Se você pegar a raiz de 2, subtrair 1 e colocar em binário, é string 2. Ok? É um padrão. É raiz de 2 menos 1. Ok? Então, tem um padrão. Só não estava evidente lá, mas tem um padrão. E a terceira string, ela tem mais uns do que zeros, não tem nenhum padrão evidente. Pelo menos ela pode ser comprimida, porque tem mais uns do que zeros, tem certa redundância lá. Mas, com essa intuição aqui, qual que é a intuição que a gente tem? Simplicidade, de certa forma, está relacionada com quão facilmente você consegue descrever string. Uma string é simples quando ela tem uma descrição simples, 01, 16 vezes. Uma string que fala raiz de 2 menos 1 é um pouquinho mais complicada. A terceira string, a gente nem tem uma descrição curta para ela. Simplicidade tem a ver com tamanho da descrição daquele objeto. Um objeto é mais simples quando ele tem uma descrição curta. Ok? Então, strings são simples se elas têm descrições curtas. Bom, essa é a intuição da definição de complexidade. Como eu falei para vocês, tem todo um estudo sobre complexidade de objetos, né, que, inclusive, tem uma interseção enorme com a ciência da computação. Mas a gente vai só passar aqui por isso, porque isso ajuda a gente no teste de hipótese, a gente vai voltar nisso daqui a pouco. Então, strings simples são descrições curtas, só que a gente tem que tomar cuidado com o conceito de descrição. Porque nem tudo que parece uma descrição válida necessariamente é uma descrição válida. Vamos pegar esse paradoxo de Berry aqui, que é a descrição de um número inteiro. E essa descrição fala o seguinte: o menor número natural que não pode ser descrito em menos do que 100 letras. Isso é a descrição de um número. Ok? Se eu descrevo esse número para vocês, a pergunta é: vocês conseguem produzir esse número para mim? Tem um problema nessa descrição. Talvez não seja tão óbvio, né? Então, qual que é o problema com essa descrição? Ela, na verdade, não descreve número nenhum. Ela parece que descreve alguma coisa, mas ela não descreve nada. Ela é um paradoxo. Ok? Por quê? Porque pensa em todas as sentenças em português com até 100 letras. Existe um número grande dessas sentenças, mas esse número é finito. Concordo? Tem um número finito de frases em português até 100 letras. Concordo? Faz todas as combinações possíveis. Sem A, sem B, sem C, depois trocar por B e etc. Então, existe um número finito de números que são descritos. Tá? Imagina que você fez a lista desses números. É o 1, o 3, os 5 milhões, os 700 bilhões, etc. Você fez essa lista. Ok? Bom, como esse número é finito, existem números que não foram descritos nessa lista. Concordo? Um deles tem que ser o menor. Ok? De todos os números que ficaram de fora, um deles é o menor. Essa sentença está descrevendo esse número. Ok? Só que qual que é o problema disso? Essa sentença está descrevendo esse número. O menor número que não pode ser descrito em menos do que 100 letras. Mas quantas letras tem essa sentença? 88. Menos de 100. Ok? Eu estaria descrevendo o menor número que não pode ser escrito em menos do que 100 letras em menos do que 100 letras. Ok? Isso não pode. É um nó. Eu sei que é um nó na cabeça de vocês, provavelmente nesse momento, mas o paradoxo de Berry é real e é um problema que a gente enfrenta em ciência da computação. Eu só quero deixar de novo na cabeça de vocês que nem sempre a gente pode confiar na nossa intuição. Qual que é o problema aqui? Nem tudo que parece uma descrição é uma descrição. A gente tem que formalizar. O que é uma descrição válida? Isso aqui não é. Ok? Vocês podem ir para casa, pensar depois no paradoxo de Berry. Ele não é uma descrição válida. Como é que a gente resolve? Né? A gente usa o que a gente chama de complexidade de Kolmogorov. Uma descrição válida para o Kolmogorov e para a gente é um programa de computador que produz o objeto. Então, o que é a descrição válida de um número? É um programa em C que imprime o número na tela. Ok? Qual que é o problema daquela descrição? Ela não corresponde a nenhum código de máquina que você consiga executar e escrever um número na tela. Então, uma descrição válida é uma coisa que computa o objeto. Okay? E aí, a gente consegue estabelecer, então, qual que é a complexidade Kolmogorov de uma string. É a menor descrição possível daquela string. Mas o que é uma descrição válida? É um código
que escreve a string na tela. Então, a complexidade da string é o tamanho do menor programa de computador que consegue escrever aquela string na tela. Faz sentido? É a menor descrição possível. Mas eu não estou falando de descrições abstratas, eu estou falando de coisas que a gente consegue implementar e computar. Okay? E aí a gente consegue fazer a conexão com a probabilidade universal, que é a probabilidade de uma string ou de uma hipótese é 2 elevado a menos a complexidade de Kolmogorov daquela string. Isso quer dizer que, quando o programa de computador que gera uma string é longo, essa string é menos provável. Quando o programa é curto, a string é mais provável. E agora a gente tem uma maneira de computar qual que é a probabilidade a priori das nossas hipóteses. Escreve um programa de computador que descreve aquele conjunto de hipóteses. Se o programa for curto, a hipótese é mais provável do que se o programa for longo. Okay? Então, esse é um campo de estudo, e aí a gente consegue definir formalmente quais hipóteses são mais simples e quais hipóteses são mais complicadas. E resolve um problema que estava em aberto por muito tempo, apesar de que o campo de complexidade de Kolmogorov e probabilidade universal tem várias nuances que eu não estou entrando aqui, tem vários casos que são complicados de resolver, mas, pelo menos, a gente tem um caminho formal de resolver esse problema agora. Então, como conclusão, para encerrar agora, né, eu comecei um pouquinho mais tarde, mas eu vou conseguir terminar no tempo, o método científico nunca prova uma hipótese, ok? Ele, no máximo, falha em falsificar a hipótese, então eu falho em desprovar ela. O fato da teoria de gravidade do Newton ter valido por tanto tempo não foi nunca que foi provado que o Newton estava certo. As pessoas simplesmente falharam em provar que ele estava errado, ok? E ela foi aceita. No século XX, quando a gente teve tecnologia, teoria e instrumentação suficiente, conseguimos fazer os experimentos que mostraram que o Newton estava errado, e aí a gente conseguiu uma teoria mais acurada, que é a teoria do Einstein, né, da relatividade geral para a gravidade e restrita. Né? Isso não quer dizer, entretanto, que alguns argumentos que a gente escuta contra o método científico, ficaram anos acreditando no Newton, ele estava errado e não adiantou nada. Não é assim. Né? A teoria do Newton não era perfeita, mas era extremamente acurada. Na hora que você consegue uma teoria mais acurada, não quer dizer que a teoria que você tinha anteriormente era um lixo. Ela simplesmente está ficando cada vez mais acurada. Né? Que é um dos problemas que a gente vê com críticos da ciência, é esse. A ciência, vira e mexe, sai um estudo que mostra que o que se achava anteriormente estava errado. Como se fosse uma crítica à ciência. Né? Isso é uma grande vantagem da ciência. É a parte do conhecimento humano que, quando uma nova evidência é produzida, as pessoas são dispostas a descartar o que elas acreditavam e atualizar. Né? Quantas outras fontes de conhecimento? Já viu um astrólogo falando uma coisa dessa? Agora encontraram uma nova constelação, porque as constelações nem são mais as mesmas de 2, 4 mil anos atrás. O astrólogo falou assim, poxa, é verdade, eu tenho que mudar? Não. Essa é uma das grandes vantagens da ciência. A gente está disposto a mudar à medida que a gente incorpora novas evidências e torna as teorias mais adequadas. Ok? A navalha de Ockham consegue falar para a gente como escolher entre hipóteses que são igualmente verossímeis e são ambas compatíveis com as evidências, e, nesse caso, a gente escolhe a hipótese mais simples. E a complexidade de Kolmogorov diz que a hipótese mais simples é aquela que é gerada por um programa de computador mais curto. E, aí, com isso, a gente consegue quantificar simplicidade de hipótese. Né? Quando você for considerar a probabilidade de uma hipótese, você tem que considerar a probabilidade inicial da hipótese. Quanto mais simples, inicialmente, mais provável é a sua hipótese, e existe uma maneira de computar isso, mas você também tem que levar em conta o quão verossímil é a sua hipótese e o quão prevalente é a evidência, e todos esses termos aparecem na equação do Bayes. Né? Então, aqui você tem a probabilidade inicial da hipótese, aqui você tem a verossimilhança, a influência da evidência, e aí você consegue ter a probabilidade da hipótese dada a evidência. Okay? Então, era isso que eu tinha para falar hoje. Aqui tem alguns dados sobre mim, depois, se alguém quiser conversar a respeito, né? Como a Olga falou, no princípio, eu trabalho com teoria da computação em métodos formais, fluxo de informação quantitativo, teoria da informação, e eu aplico essas coisas, principalmente a segurança e privacidade. Então, obrigado. Né? Por hoje é isso.